Arabanda suricandara xere bandara xere bandai. Araxere cantara mamãe. Arabanda subicandara show. Aleluia. Labandara xere bandara xere bandara xere. Labandara xere cantara bandara xere bandara show. Araxere bandara xere bandara xere bandara. Aleluia. Ele é o Deus que restitui. Ele é o Deus que cumpre promessas. Ele é o Deus que muda a sorte. Ele é o Deus que varre a casa, que tira o que não presta, que tira o lixo, que tira a desordem e manda embora. É Ele que manda embora o desamor, a desunião. É Ele que une os casais. É Ele que atrela o coração dos filhos aos pais. Oh, aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Eu quero começar esse culto celebrando as duas notícias, as primeiras duas notícias do ano que fizeram meu coração soltar de alegria. Hoje eu soube de uma restituição de casamento, 6 anos separado, pessoas de ministério. E Deus restituiu, eu soube hoje. Você pode aplaudir a Deus. Ah, querido, por família eu pulo mesmo. Por família eu grito mesmo. Duas notícias. A primeira, o nascimento de Isabela e Manuela. Você pode aplaudir a Deus. As nossas gêmeas chegaram, aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 15. Aleluia. Lucas 15, versículo 8. Aos que nos visitam, desde já que Deus abençoe você nesta noite. Que Deus te dê graça, que Deus possa falar o seu coração nesta noite. Que nós estamos aqui, não é porque o ano se passou e que foi muito bom. Nós estamos aqui por causa dele, é por ele, para ele. Mateus 15, querido, 8. Fala assim: e qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder 1 dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? É uma pergunta. Qual a mulher que perdendo 1 dracma não busca com diligência até achar? 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha dracma perdida. E assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Pode sentar, querido, pode sentar. Deus tem uma palavra para você hoje. Deus tem uma palavra de restituição. Quem estava aqui no último culto, antes da virada, a palavra de Deus foi sobre céus abertos. Foi quando Davi voltou a Siglag e pegou tudo que o diabo tinha lhe roubado. Quem estava aqui lembra. E para os irmãos que não estavam, a última mensagem do ano de 2019 foi liberando os céus para que nós fôssemos buscar aquilo que o inimigo tinha roubado. O ataque a Siglag, que era a cidade de Davi, ao ataque àquela cidade e a restituição de Deus, quando Davi foi lá e pegou tudo que era dele. Então, neste último culto do ano, o Senhor abriu os céus, virou uma chave no mundo espiritual, para que nós fôssemos buscar tudo o que perdemos. Você pode dizer aleluia?
Hoje, o Senhor colocou no meu coração falar agora do aspecto físico. Falar agora do combate. Porque os céus já declararam. Mas o céu faz a parte do céu. E nós fazemos a nossa parte. A parte do homem. Então, querido, nós estamos certos que os céus se abriram e que no mundo espiritual foi liberado uma unção para que nós tivéssemos força, para que nós tivéssemos direcionamento, para que nós tivéssemos toda a estratégia de Deus para buscar aquilo que nos foi roubado. Hoje, nós vamos falar através desse texto sagrado que fala da mulher que perdeu uma dracma dentro de sua casa. O Senhor me inspirou esta noite para falar de como ela fez para ela resgatar aquilo que ela havia perdido. Então os céus estão abertos. Você pode repetir? Os céus estão abertos. Pode ser melhor, os céus estão abertos. Então agora é a nossa parte que nós vamos fazer. Não vamos ficar de molezinha, não. Vamos para o ataque agora, já que o céu liberou. Então, querido, essa parábola, ela fala, são 3 parábolas seguidas, e aí ela fala, tem a parábola da ovelha perdida, tem depois a palavra do filho pródigo, e logo após, ela fica ali no meio, logo após temos a parábola da dracma perdida. Dracma é uma moeda da época, uma moeda de prata da época de Jesus. E as mulheres tinham seu principal ornamento com essas dracmas. Elas eram usadas como, assim, uma tiarazinha na cabeça, era usada como colar. Sei que ela era um adereço muito importante para as mulheres. Ela era um adereço de honra para as mulheres. Então, nós vamos falar aqui de um paralelo entre essas 3 parábolas. A primeira, nós temos a parábola da ovelha, que nós sabemos que se perdeu e que o pastor foi buscar aquela ovelha, deixou as 99 e foi buscar. E trouxe, gostoso, abraçado nos seus ombros. A segunda é o do filho pródigo, que saiu de casa e pecou, errou, e depois ele voltou para a casa do pai. E depois, logo após, vem a parábola da dracma perdida. Querido, aqui são 3 níveis, 3 tipos de situação. A primeira, a ovelha, o pastor foi buscar. O pastor entendeu que ele deveria buscar. A ovelha que se perdeu. O filho pródigo, que também se perdeu. Este o pai não foi buscar. Este o pai aguardou em casa, preparando a chegada, porque ele sabia que esse filho ia voltar. Diferente da ovelha. A ovelha o pastor foi buscar. E a dracma perdida não fala de vida. Fala de um objeto inanimado. Dracma é uma moeda de prata, é um objeto de valor, mas não tanto como o filho pródigo, que era uma pessoa, era o filho querido do pai. Mas o que eu entendo? Eu entendo que existem níveis de distanciamento. A ovelha, ela se distanciou, mas o pastor foi buscar, é um nível de distanciamento do Senhor. Mas a ovelha perdida, ela gemia, ela dava sinais de que ela precisava de ajuda. Sabe aquela pessoa que se distancia do Senhor, mas você olha para ela, ela te pede ajuda? Essa que gemia é a pessoa que vai, que geme, que chora, que sofre, que pede ajuda à igreja, que pede oração, mas não tem força para caminhar. Essa o pastor vai e traz nos ombros.
O filho pródigo, por ser uma questão de desobediência ao pai, o pai ficou ansioso, aguardando em casa, mas ele não foi buscar. Ele ficou aguardando. Então tem pessoas que o Senhor vai lá e traz, e tem outras que o Senhor aguarda na casa. Um dia o Senhor sabe que ele vai entrar ali naquela porta. Então eu já quero dizer para você que seu filho desviado, seu marido desviado, quando você menos esperar, ele entra naquela porta. Ele entra e você só vai dizer assim: olha, ele está aí. Eu já vi muito isso acontecer. Pastora, meu marido está aí. Ah, é? Que maravilha. Pastora, meu filho está aí. Então, este aí é o que volta para a casa do pai com as perninhas dele. Eles vão voltar com os seus próprios pés. E a ovelha que não tem como vir com os seus pés, o pastor vai buscar. Então nós queremos falar agora dessa parábola. A parábola diz que uma mulher perdeu uma dracma dentro de casa. E quando ela perdeu, ela trouxe a luz, resumindo, ela acendeu um candeeiro, ela varreu a casa e ela encontrou novamente a dracma perdida. Era um costume da Palestina os mestres saírem e levarem os seus discípulos para a praça, para os lugares públicos, ou até mesmo para uma reserva, levar os seus discípulos e ali ensinar. Esse ensinamento era próprio da Palestina. Eles costumavam ter os seus mestres e sair com os mestres para receber ensinamento. E ali foi Jesus. Jesus foi com os seus discípulos, com as pessoas que o seguiam, e ali ele estava falando daquela parábola. A parábola é algo muito fácil de se entender, porque ela fala da realidade, ela explica muito rápido, porque ela explica pelo exemplo, ela explica pela analogia, pelo paralelo, e fica mais fácil de se entender. Mas Jesus estava ali falando a homens, os discípulos sentados, e ele ali explicando, falando. Só que Jesus estava falando na linguagem dos homens, naquela linguagem que os homens entendiam. Ele estava falando de ovelha, de 99, de perder uma. Perder uma ovelha é prejuízo. Eu tenho 99, mas eu não vou perder. Ele estava ali falando de deserto. Ele estava ali falando de caminhada, de pai que perde filho, desobediente. Então Jesus estava falando do universo masculino. Ele estava falando com homens. Então os homens estavam ali bem à vontade, eles estavam entendendo. Quando ele falou do filho pródigo, eles entenderam muito bem. Olha, claro, um filho de desobediência, abandona o pai, pede a herança antes da hora, e depois ele volta. Eu estou entendendo também o que é ovelha, se tratando até de comércio. Porque se eu tenho 99 e perco, não é bom perder. Perder uma é prejuízo. Falando de deserto, então os homens estavam bem à vontade. Mas Jesus tinha um diferencial dos mestres da época. As mulheres o seguiam. E ele tinha um carinho especial com as mulheres. Jesus resgatou a dignidade das mulheres. Jesus começou a olhar para a pecadora, para a samaritana, para a prostituta, para a mulher, porque o homem podia fazer tudo. Mas a mulher, ela era morta, apedrejada, quando pecava. E Jesus viu esta injustiça, porque o pecado tanto é para o homem como para a mulher. Então Jesus viu e Jesus começou a falar: qual mulher tendo perdido uma dracma? Você pode colocar na tela já. Qual mulher perdendo uma dracma, ela não busca diligentemente buscar? Eu creio que quando ele falava qual homem, e falava assuntos masculinos para aquela época, eu creio que quando Jesus falou qual mulher,
Ele chamou a atenção das mulheres, porque se eu estivesse lá, com certeza, ele estava falando das homens, mas quando ele dissesse qual mulher, eu ia dizer, opa, ele me viu no auditório. Ele me viu aqui, porque as mulheres não eram nem vistas, nem eram contadas. Então ele me viu aqui. Mas quando ele falou à mulher, ele não falou de prejuízo, não falou de deserto, não falou de 99, ele falou da casa. E aí eu entendo que a mulher sábia edifica a sua casa e a responsabilidade maior na edificação. Do homem tem realmente um mantimento, e hoje muitas de nós somos também trabalhadoras e empresárias e funcionárias, ajudamos em tudo, mas a edificação da casa, ela é da mulher. Tanto que quando Jesus quis falar à mulher, ele usou logo a casa. Qual mulher, perdendo uma dracma, ela não vai lá e vasculhar a casa e vai achar? E aí as mulheres começaram a entender. E eu entendo nisso aqui, que nós somos agraciadas para a família. Nós geramos. Gente, a coisa mais linda é gerar. Eu vi lá um pedacinho de gente desse tamanho estava dentro de uma mulher. Aquelas duas criaturas perfeitas, com o dedo, com o nariz, estava dentro de uma mulher. Nós já temos a questão da maternidade, que é muito forte em nós. E daí vem a frutificação. E daí vem a edificação. Então nós edificamos. Edificar é consolidar. Edificar é construir. E quando nós entendemos esse papel na edificação, na consolidação, nós damos valor a tudo que Deus nos deu. Qual mulher não ia procurar a dracma perdida dentro de casa? Qual mulher? Jesus está perguntando desse qual, quer dizer assim, não existe essa. Igreja, a maior perda que temos na nossa vida, temos percas no trabalho, percas na saúde, percas em sonhos, percas nos estudos, mas a maior perca que nós temos é aquela que perdemos dentro de casa. Daí a importância. Muitas das vezes perdemos o respeito. Muitas das vezes perdemos o sentido do que estamos fazendo ali. Não entendemos, perdemos o entendimento de não entender quão profundo é o nosso papel dentro de casa. Né? Não é um culto para mulheres, mas a dracma fala do lar, da casa, daquilo que se perdeu dentro de casa. E quando Jesus falou às mulheres a questão da casa, da dracma, as mulheres ali começaram realmente a prestar mais atenção. Isso aponta para as nossas vidas, no sentido de dizer assim, o que nós vamos fazer com a nossa geração? Como nós vamos educar os nossos filhos? Como nós vamos preservar o nosso casamento? Como nós vamos resgatar os valores perdidos dentro de uma sociedade que cada dia mais perde os seus valores? Como que nós vamos resgatar a santidade que foi perdida com o Nadu, aquela frase de não tem nada a ver? O que que tem? Como nós vamos resgatar e como nós vamos consolidar? Como nós vamos consolidar a nossa casa do século 21? Gente, com valores tão invertidos, com valores destruídos, os valores bíblicos ironizados. Como nós vamos consolidar? E agora eu falo para homens e mulheres, porque para os homens o Senhor falou da obediência, falando do filho pródigo, falou da ovelha perdida. E para as mulheres ele começou a falar da dracma que foi perdida dentro de casa. Eu tenho uma palavra para você hoje. Tenho uma palavra para a igreja, uma palavra de Deus para a igreja hoje. O que nós vamos fazer, como voltei a falar, como nós estávamos ali, os céus foram liberados para buscar aquilo que perdemos. Eu sei que tem pessoas aqui que já perderam muito
já foram decepcionadas com aquilo que perdeu, mas volto a dizer, os céus estão abertos, a bênção foi liberada, agora é hora de agir, é hora de limpar a casa, é hora de ver o que nós temos perdido, é hora de ver o que foi tomado. Ou seja, rever o que foi tomado. Não é só ficar assim, no último culto os céus estavam abertos, foi liberada uma palavra pela pastora, foi liberada uma palavra de Deus, uma profecia, que os céus estariam abertos. E agora? Nós vamos ficar sentados de braços cruzados esperando acontecer? Não. Quando nós falamos de valores perdidos dentro da casa, nós estamos também falando de valores dentro de nós, de situações perdidas dentro de nós. E aí eu quero lembrar você, Deus, a primeira coisa que Deus quer fazer nessa noite é devolver você para você. Devolver você para você. Sabe quando teve aquele divórcio? Ficou um pouquinho de você lá. Você até hoje tem problema de não crer na restituição, porque quando você assinou aquela carta de divórcio, ficou lá um pouco de você. Não tem uma pessoa divorciada que não tenha uma marca do divórcio. O divórcio deixa uma marca. Deus quer tirar a marca do seu passado, daquilo que você perdeu. Quando eu enterrei minha mãe, ficou um pouco de mim ali com a minha mãe. Quando eu enterrei um filho com 3 anos de idade, ficou um pouco de mim ali. E eu quero dizer para você que cada tragédia que acontece, cada situação ruim que acontece, fica um pouco de nós naquela situação. Isso se chama de frustração. Nenhum homem presta. Eu não acredito mais. Então, aí, o que acontece é que a primeira coisa que Deus quer devolver para você é você. Tirando as marcas do passado. Tirando a frustração. Tirando as frustrações dos sonhos que não foram realizados. Deus está devolvendo em 2020 você, para você, curando a sua alma, colocando bálsamo de Gileade no seu coração. E quando ele falou qual a mulher, eu entendo o quê? Procurar essa dracma, eu entendo o quê? Eu entendo que eu não posso ficar quieta, achando que é isso mesmo. Eu preciso avançar. Você precisa avançar. Você precisa ser curada das marcas. Eu preciso ser curado das marcas. O Senhor já liberou a nossa vitória. Mas agora é hora de rever o que deu errado. De avançar. De fazer. Se você precisa tirar alguma coisa, você tira. Se você precisa de colocar alguma coisa, você coloca. Mas você precisa de avançar em direção à tomada do seu futuro. Quando ele disse qual a mulher, eu quero dizer para você qual a mulher que fica parada. O marido foi embora e ela fica parada. É isso mesmo, os casamentos hoje não dão mais certo. É muito difícil ter um casal hoje. Quando a filha começa a ir por um caminho de perdição, mas é assim mesmo. A juventude é assim mesmo. É assim que estão os jovens hoje. Mas o Rio de Janeiro está assim. Não, é isso mesmo. Jesus está voltando e por isso as coisas estão assim. Não. Você não precisa só ficar escandalizado com as coisas que acontecem lá fora e não fazer nada. O Rio de Janeiro precisa da sua oração. O Brasil precisa da sua oração. O mundo precisa da sua oração. O universo precisa da sua oração. Então eu vou me conformar, vou ficar de braços cruzados vendo o diabo me saquear, vou ficar de braços cruzados vendo o diabo pegar os adolescentes e transformar em qualquer coisa, vou ficar de braços cruzados vendo meu marido aprontar, beber, fazer tudo de errado e eu vou dizer não, é isso mesmo, o diabo já tomou. Não, o marido não é do diabo, o marido é seu. Aleluia.
Então por que você vai permitir que ele sofra o tempo todo as ações do diabo? O filho não é do diabo, o filho é meu, o filho é seu. Então por que é o diabo? Pode até ser, mas ele vai ter trabalho com a gente, que essa igreja vai dar trabalho para ele. Aleluia. Não vou ficar igual uma boba, como minha avó dizia, boca aberta. Sabe, você está vendo a coisa acontecer e você está assim, E ele só trabalhando. Coloca depressão, coloca síndrome do pânico, coloca filhos desobedientes, meninas com pensamentos totalmente torcidos. Vamos partir para cima dele. Mais uma vez eu estou pregando para essa igreja partir para cima dele com jejum, com rogos, com súplica, com oração. Queridos, se a igreja orar, aleluia! A Bíblia diz: se meu povo orar e se converter dos maus caminhos, eu os ouvirei, eu sararei a sua terra. Você pode dizer assim: terra sarada. Essa terra vai ser a minha, a sua, sarada. Como preguei no último dia, portas que foram queimadas a fogo pelos amalequitas, vai haver a restauração do Senhor. Deus tem uma palavra para você nessa noite. E a palavra para você nessa noite, nesse primeiro culto do ano, é reaja. Reaja. Vamos lutar. Vamos, se é para morrer, vamos morrer com a espada na mão. Não vamos entregar molinha assim não. Você que tem filho, você que tem filha, você que tem sobrinha, você que tem um casamento, ou que você não, ou você já divorciou, está indo para o segundo, não importa. O que importa é que nós não vamos entregar molinha na nossa casa, não. A palavra de Deus para você hoje é reaja. Reaja contra esse desemprego, reaja. Porque é pior do que ficar desempregado, é ficar em casa, doente, deprimido, chorando no banheiro, chorando na cozinha, porque você está desempregado. Não, querido, parta para cima, porque Deus tem um emprego para você. Porque eu estou devendo. Parta para cima, que Deus vai te tirar dessa situação de dívidas. Então, a nossa função agora é reagir. Reaja. Não podemos também perder Jesus dentro de casa. O altar de adoração ainda existe. Tem um lugar de adoração lá. Tem um lugar de oração lá. Tem louvor. Tem louvor. A primeira coisa que Davi fez quando ele começou a governar, ele não ficou preocupado com que governo ele ia fazer, ele ia ter, não. Ele não ficou preocupado com os inimigos, ele não ficou preocupado com a estratégia de governo, ele não ficou preocupado com o que estava acontecendo naquela época em Israel. Ele se preocupou de buscar a arca do Senhor. Ele se preocupou foi com a arca. Ele se preocupou foi com a presença. Ele se preocupou de ir buscar a arca de Deus e trazê-la para dentro de Jerusalém, porque ele sabia que a arca era que ia dar para ele um bom governo. Quer ter um bom governo? Quer governar a sua casa, a sua vida, os seus filhos? Quer governar? Traga a arca para dentro de casa. A arca fala do jejum, fala da oração. A arca fala da vida com o Senhor. A arca fala de santidade. A arca fala de você jogar o lixo para fora, jogar a iniquidade para fora. A arca fala de uma casa santa, abençoada, onde tem leitura da palavra, onde tem louvor e adoração. Traga a arca, faça como Davi. Davi não se preocupou com estratégia antes de trazer a arca. Depois que ele trouxe a arca, aí ele disse: bom, agora eu vou buscar a estratégia. Porque o primeiro é a arca. Com a arca em Jerusalém, eu vou vencer. Com a arca dentro da sua casa, você vai vencer. Com a arca dentro do seu coração, você vai vencer. Você vai vencer as enfermidades, vai vencer aquele lugar horrível onde você trabalha. Vai vencer a sua vizinhança, o bairro que você mora, as dificuldades que você tem. Com a arca do Senhor, você vai vencer. Não perdemos. Não podemos, o marido não pode perder o seu sacerdócio dentro da sua casa.
A mulher não pode perder a sua sabedoria dentro de sua casa. Isso aí fala também de dracmas perdidas. Quantas coisas nós vamos perdendo dentro de casa. Vamos perdendo, e quando você vê, você já perdeu. Está mais difícil de você voltar e conseguir conquistar. E o que foi que ela fez? Em primeiro lugar, ela acendeu a candeia. Essa parábola ali aconteceu numa casa pequena, que só tinha uma porta. Essa casa não tinha janela, era característica das casas daquela época. Neste lugar, onde aconteceu aquela parábola. Não estou falando de Jerusalém, estou falando do lugar onde aconteceu essa parábola. A casa não tinha janela. A casa não tinha muita claridade, a única claridade que tinha era a claridade da porta. E a claridade da porta não estava dando a luz suficiente para ela encontrar aquela dracma. Então ela acende o candeeiro, que fala do Espírito Santo. E com aquela luz ela começa a procurar. E com aquela luz ela começa a procurar. Ela começa a ver onde podia estar. O lugar era um lugar pequeno. Elas não eram como nós hoje, que vamos para o shopping, e que temos muitos territórios, andamos por muitos lugares. Ela estava ali dentro da casa e ela sabia que ela tinha perdido ali. Abriu a porta. A luz da porta não foi o suficiente para que ela enxergasse essa dracma. Então ela acende a luz. E muitas das vezes, querido, nós insistimos em procurar aquilo que perdemos. Insistimos em procurar a dracma perdida sem a luz necessária. Sem a presença de Deus, você não vai encontrar a dracma perdida. E ali, o simbolismo do candeeiro aceso fala da presença de Deus, fala da luz do Senhor. Porque procurar as coisas no escuro, querido, é muito difícil. Como é que você vai procurar no escuro? Como que você vai procurar a meia luz? E procurar as coisas no escuro, sabe o que significa? Significa o nosso próprio entendimento. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas na força do nosso braço. Muitas das vezes nós queremos resolver as coisas com o nosso entendimento. Não! Eu vou fazer assim mesmo. Me traiu, acabou. E é assim que eu sou. A minha mãe, eu aprendi isso com a minha mãe. Não, eu vou fazer dessa forma. Eu aprendi num livro que li. Não, eu vou fazer assim. Eu aprendi com a minha vizinha, que é uma senhora já de 80 anos, muito experiente. É procurar no escuro. Porque você está procurando no seu entendimento. Você está procurando sob a orientação do seu coração. E o coração do homem é enganoso. E aonde você acha que não tem problema, muitas das vezes tem muito. Muitas das vezes os nossos adolescentes estão andando com pessoas que você olha e você não vê nada. Mas se você trouxer a candeia para sua casa, você vai ver quem é o amigo do seu filho. Muitas das vezes você acha que aquela amizade que o seu marido começou, que a sua esposa começou, não tem nada demais. Mas se você trouxer o candeeiro, se você trouxer a luz sobre essa situação, você vai ver que tem cobras e lagartos lá escondidos. E você não vai ser pega de surpresa, sabe por quê? Porque você não procurou a solução dos seus problemas no escuro. Procurar a dracma perdida no escuro, ou a meia luz, significa nas pessoas que ficam procurando conselhos, muitas das vezes fora da igreja. O que você acha? O que você acha que eu vou fazer? Eu estou com esse problema com meu marido, o que você acha que eu devo fazer? Querido, crente não acha nada. O que crente tem que fazer é trazer a luz da palavra para as suas situações. Aleluia. Aí chega uma filha: mãe, o que você acha? Eu vou me separar, vou me divorciar. E simplesmente a resposta da mãe é o seguinte: eu não sei, filha, eu não acho nada. Mãe, mas o que você acha? Eu não acho nada. Eu simplesmente quero trazer a luz da palavra para essa situação. Eu sei sim, não acho. Eu sei que a Bíblia diz. E aí você começa: a Bíblia diz. Sabe aquele crente chato, que tudo dele é isso, ele não acha nada, não tem filosofia, não tem filósofo grego, não tem escritor de sucesso, não tem ninguém para ele recitar. Ele só recita isso, a Bíblia diz.
Sobre isso, a Bíblia diz isso. E sobre aquilo, a Bíblia diz isso. E sobre essa prática sexual, a Bíblia diz isso. E sobre o homossexualismo, a Bíblia diz isso. Então você começa a trazer a Bíblia, a luz da Bíblia, para as circunstâncias, para os seus conselhos, e você passa a não achar mais nada. Então, procurar no escuro significa isso. Muitas das vezes nós estamos procurando a solução para o nosso filho, a solução para o emprego, a solução para a empresa prosperar, mas nós estamos procurando no escuro, ou quando não, a meia luz. Acenda a candeira, querida, acende o candeeiro dentro da tua casa, porque ali você vai ver tudo, porque o Senhor não deixa os seus servos enganados. O Senhor não vai deixar você enganado quando o sinal de alerta aparecer. Quando a mulher começar lá a querer namorar, cantar lá o teu marido no trabalho, a luz vai acender assim, ó, toma conta daí do teu marido, porque tem uma mulher lá no trabalho que está dando em cima dele todo dia. Você vai saber, tá? Todas as Jezebel vão ser reveladas para você. Ô mulher que vai saber de tudo. Ô mulher que vai saber de tudo, querida. Vão ficar de olho arregalado. Teve uma vez que meu marido, quando estava no mundo, em vez de ir trabalhar, ele foi para a praia, fazer uma farrinha básica. Eu deitei 2 minutos depois do almoço, eu vi a praia, eu vi a barraca, eu vi a pedra, eu vi o que estava acontecendo, eu vi quantas pessoas tinham. Quando ele chegou dizendo, que dia, eu estou contando porque meu marido hoje é um homem maravilhoso, um homem convertido, um homem de Deus, um homem que está aqui comigo todos os dias. E ele disse assim, eu vim do trabalho. Disse, não, você veio da praia. E lá tinha uma barraca assim, lá tinha um ponto assim, lá tinha um ponto assim. Mulher que sabe de tudo, ficou assim com o olho arregalado, me olhando, me engoliu, não sabia se dizia se era, se não era. Aleluia! Davi também na época aí de dracma perdida, na época da dracma perdida na vida dele, saiu aí para fazer uma farrinha. E aí chegou dizendo que tinha vindo do trabalho. Eu olhei para aquela e disse, rapaz, eu vi onde você estava. De manhã, na porta da escola. Ele foi entrando e eu na porta. Aí eu, rapaz, onde você foi ontem? O que você está fazendo? Não, eu estava ali. Não, você não estava. Olha, tinha uma mulher loura, tinha uma morena, tinha uma cerca, aleluia. Tinha uma cerca, tinha flor aqui, tinha flor ali. Eu vi tudo e ele ficou com a mesma cara que o pai ficou. A pessoa não tem coragem de desmentir, gente. Eu vi tudo. Você vai ver tudo a partir de hoje. Nada vai ficar escondido aos seus olhos. Nada, nada. Quando aquela sirigata lá no trabalho começar a querer andar serpenteando perto dele, você vai ver. Quando aparecer um amigo ruim, mau influenciador na vida dos seus filhos, você vai saber. Deus vai dizer, serpente aí. Traga o candeeiro. Não fica procurando coisa no escuro, não. Será? Porque a minha vizinha falou que lá em Margarida, uma mulher assim, aconteceu com alguém, enchendo de caraminhola a sua cabeça, de coisa que nem é. Não, você vai ver o que é. Você não vai perguntar para ninguém, você acha? Não vai perguntar. Diante de tamanha visão, você vai ter, querido, olhos como de águia. Simples como uma pomba, prudente como uma serpente, ninguém mais vai te enganar. Quando alguém chegar com aquele abracinho de urso do seu lado, te abraçando, dizendo que gosta de você, o Espírito Santo vai dizer, não gosta nada, querida. É amigo urso, minha filha. Deus vai te mostrar o futuro. Deus vai te mostrar o que vai acontecer lá. E aí quando você quiser orientar o seu filho para o que ele deve estudar, que ele vai dizer assim, eu quero fazer isso. Não, filho, olha, eu vi você sentado numa cadeira e estava escrito assim, advogado. Foi. E quando você entregar essa revelação para ele, ainda que ele não queira, mas veio da parte de Deus, na mesma hora ele vai cair em si, vai acabar com aquela ilusão
de querer ser uma coisa que não vai dar certo, que não vai dar em nada. Você só vai gastar dinheiro com a escola dele, ele vai se formar, vai ficar pobre te pedindo dinheiro. Deus vai te revelar o que seu filho tem que estudar. Deus vai te revelar qual é o emprego que você tem que procurar, qual é a porta que você tem que bater. Deus vai te dizer aonde você tem que levar o currículo. Deus vai te mostrar o que você tem que estudar. Deus vai te mostrar qual é o conselho que você tem que dar para o seu filho. Porque se você procurar no escuro, você não vai achar. Se você procurar no escuro, você não vai achar. Mas qual a mulher que tendo perdido uma dracma não acende o candeeiro para achar? Querido, existe um candeeiro que vai iluminar todas as áreas da sua vida, que vai iluminar o seu coração, que vai iluminar a sua mente, que vai iluminar os seus caminhos. Cristo Jesus, a luz do Espírito Santo estará sobre ti. E nunca mais você vai precisar de ir para a casa da vizinha perguntar nada. Meu marido está chegando tarde, meia hora todo dia. O que você acha? Aí ela vai achar um monte de coisa. Vai falar um monte de coisa. Aí você vai voltar para casa mais turbada do que quando você saiu. Sabe o que quer dizer candeeiro também, querido? É mais dele e menos de nós. Candeeiro aceso eu quero fazer, Senhor. Mas tu está nesse negócio. Tu está nesse negócio, é para fazer isso mesmo. Eu já tive experiência de começar a fazer um negócio, começar a me animar, começar a fazer um contrato, e eu disse, não, eu só vou esperar mais um pouco para assinar o contrato, mas eu já vou começando a arrumar, já vou arrumando, e antes de terminar, o Senhor dizer, sai daí, querida, sai daí, minha filha, esse homem é um maior trambiqueiro, esse homem é um político sem vergonha, ele vai te roubar, ele não vai cumprir o acordo, sai dessa, eu deixei tudo para lá, já tinha começado a arrumar na minha ansiedade. Eu fui perguntando a Deus e já fui fazendo. Mas fui fazendo sem dar nó. Eu disse, o que eu posso fazer é dar laço, eu vou dando os laços aqui. Eu já vou pegando, já vou começar um contrato com ele, já vou começar a comprar algumas coisas. Só não vou dar nó antes da resposta. Quando a resposta veio, eu larguei tudo que eu tinha lá. Ele perguntou assim, e a senhora não vem mais não? E as suas coisas? Eu digo, não, deixa para lá. Deixa pelo tempo aí, pela minha desistência, pode ficar. Porque o Senhor disse, não faça. E eu não fiz. Acendi o candeeiro. Quando você tiver problema com o seu casamento, querido, acenda o candeeiro. Quando você não souber o que vai fazer com esse filho, com essa filha, acenda o candeeiro. Não fica no escuro, não. É muito ruim procurar as coisas no escuro. Mais dele e menos de você. Essa coisa de eu sei, eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer. Aconteceu com minha vizinha, e daí? Aconteceu com a sua vizinha, mas pode não acontecer com você. Você tem um Deus que não é o Deus dela. Querido, Deus vai transformar o seu calendário em 2020. Sabe, uma coisa que me falou muito ao coração nesse final de ano. Quando o Senhor estava dando ali a morte dos primogênitos ali no Egito, no mesmo momento marcado por Deus para acontecer a morte dos primogênitos, quando aconteceu a morte do filho de Faraó, naquele mesmo momento o povo de Deus estava saindo daquela terra. O que estava sendo juízo para o mundo estava sendo um marco de vitória para o povo judeu. Inclusive, existe uma parte que não me lembro agora, um texto bíblico que diz assim: desde quando? Desde o tempo, desde o dia que houve a morte dos primogênitos no Egito, desde esse dia o meu povo começou a ser liberto. Então há um juízo para o mundo, há um juízo para quem não tem candeeiro. Mas para nós não. Nós não podemos confundir prova, dificuldade com juízo. Nós entramos na prova sabendo que Deus está conosco, que Ele vai nos ajudar, que Ele tem a última palavra. Querido, olha para a sua vida, olha para o seu passado agora e veja o quanto Deus te ajudou.
O quanto Deus te ajudou, o quanto Deus te trouxe até aqui, o quanto Deus te prosperou. Lembra de como você era quando era criança, a casa da tua mãe, a casa do teu pai. Olha o que você tem hoje. Veja o que você comia e veja o que você come hoje. Veja como você era e como você é. Deus não fica devendo nada para ninguém. Depois que ela procurou, que acendeu a luz, aí ela começou a varrer a casa. Nós precisamos, querido, ver, arrumar mesmo, literalmente, inclusive. Sabe? Eu conheço uma pastora, que ela é casada hoje com um pastor, mas o álbum do primeiro namorado está lá, até hoje. Ela não se desfaz do álbum dele. Foi o grande amor da vida. Retratos do passado, sabe? Retratos de relacionamento que hoje não tem nada a ver mais. Ah, aquela fitinha que a minha avó deu foi a minha avó. A minha avó deixou para mim um cartilar de Nossa Senhora. Ela tinha. É uma coisa que vai atrás. Eu guardei aquilo durante um tempo. Porque era dela. E eu amava e tinha saudade. Depois que eu entendi, acabou cartilar de Nossa Senhora. Então veja, procura mesmo nas suas coisas. Porque tem coisas que tem tanto tempo que talvez você nem saiba que ainda está lá. Retrato de situações que você viveu e que você não vive mais, em festas ilícitas, em pagode, tudo que você tiver, querido, que for do Egito, você joga fora. Faz uma faxina na tua casa, vê o que tem lá, querido, vê o que tem lá, porque muitas opressões, muita milícia de demônios vem para a nossa casa por conta de coisas que guardamos. Joga fora. Olhou, não se sentiu bem. Às vezes você nem sabe se aquilo é bom ou ruim, mas você olhou, sentiu uma coisa ruim, joga aquilo fora. Varre a casa. Varre a sua casa física mesmo. Olha, faz lá uma faxina para 2020. Você não tem nada dessas coisas na sua casa. Faça uma faxina também espiritual. Ah, se eu não orava, se eu orava 1 hora, eu vou orar 2, vou orar 3. Eu vou ler a palavra, querido, se preocupe na leitura da palavra. Reveja a sua vida espiritual, reveja. Muitos de nós temos perdido batalhas, porque não sabemos o tamanho do nosso Deus, não sabemos o que Ele pode fazer, não sabemos, achamos que sabemos, mas não sabemos. Quando demora um pouquinho, a gente já está desacreditando. Procure fazer as coisas diferentes no mundo espiritual. Vai lá, guerreia. Nós não sabemos o que temos na nossa mão. Não sabemos. Nós temos, querido, uma bomba nuclear na nossa mão. Nós podemos simplesmente invadir mesmo o território que é nosso por direito. E buscar a saúde, por direito, e buscar a paz, a felicidade dentro de casa, o sucesso dos filhos, a paz com o sogro, a paz com a sogra, a paz com os netos. Você tem direito a essa vida abundante, e muitas das vezes nós não temos, porque não buscamos. Não vamos ficar chorando o que passou. Já foi liberada uma bênção no céu. E agora nós vamos atrás. Nós vamos correr atrás dos nossos sonhos frustrados. Se você não conseguiu fazer aquilo que você queria fazer ainda, o negócio que você queria colocar, querido, vai adiante, Deus é contigo. Faz aí, bota essa fábrica aí, abre esse escritório aí, vai dar certo. Deus é contigo. Deus não está aqui só para você ver os outros testemunharem de que Deus é capaz, de que Deus faz, que Deus restaura casamento, que Deus restaura a sua sorte. Não, Deus está aqui para ver você pegar esse microfone aqui e falar. Falar da história mais linda da terra. Eu tive um casamento de 6 anos. 6 anos eu ouvi hoje. 6 anos eu estava separada. Mas hoje eu estou de volta com o meu marido. Você pode aplaudir o Senhor? Eu ouvi hoje. Aleluia! Aleluia! Quem não pode dar luz já está com 7 meses. Aleluia!
Aleluia, porque foi expulso ali. Sai, demônio, desse ventre. Lá chorei, cantará, mamãe. 6 filhos perdidos. 6 abortos. Rios de lágrima. Mas o diabo saiu dali, daquele lugar. Ele saiu. Entendemos o que é do médico. Entendemos o que é da ciência, da medicina. Mas entendemos também o que é espiritual. Existem coisas que são totalmente espiritual. Outras não. Mas o espiritual nunca vai deixar de ter. Tem coisas que pode ser até a medicina. Mas eu quero dizer para você que se o céu não liberar, você não recebe. Não existe. Ah, fui eu que trabalhei e deu certo. Foi nada. Foi nada. A minha primeira empresa era a minha casa com um balcãozinho de madeira. Todo mundo chamava de fundo de quintal. Vai ver o fundo de quintal hoje. Foi nada. Foi porque tem uma boa pedagogia, tem um bom ensino. Não, foi porque Deus liberou e disse, vai ser. Ah, fiquei bom. Ah, psoríase. Ah, tive isso, tive aquilo. Foi um médico, eu recebi uma medicação maravilhosa. Tudo bem, mas o céu liberou primeiro. Ah, voltei porque estava na hora mesmo de voltar. Eu estava triste, estava infeliz. Vi que gostava dele, ele gostava de mim. Mas o céu liberou. Porque se o céu não liberar, nada você vai poder ter. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor. E o céu está liberando hoje para você a prosperidade. O céu está liberando a paz dentro da sua casa. A dracma perdida. Precisamos de acender o candeeiro. Precisamos acender o candeeiro. Nós estamos agora com uma transmissão ao vivo. Querido, o que você perdeu? Você que assiste pelas redes sociais. O Espírito Santo de Deus está aqui. Está dizendo para você que aquilo que você perdeu, aquilo que o diabo te roubou, aquilo que você perdeu até mesmo porque você foi inconsequente, porque você foi irresponsável, porque você não deu valor. Eu quero te dizer que há um restituidor, há um que tudo pode, há um que tem a última palavra, há um que domina céus e terra. E ele está aqui nessa noite para calar a boca daqueles que dizem que você nunca vai conseguir, que você nasceu pobre, que o seu pai era pobre, que você vai ficar pobre a vida inteira, que a vida inteira você não vai poder pagar suas dívidas. Não, você vai ser próspero, você vai sustentar a sua casa, você vai sustentar os seus filhos, você não vai precisar te pedir emprestado, se você crer. Vamos ficar de pé? Vamos acender o candeeiro um pouquinho agora. Aleluia. Pode cantar o carpinteiro varrendo a casa? O carpinteiro? O Hugo canta, né? O carpinteiro. Vamos fazer um ato profético agora. Eu quero que você adore ao Senhor. Vamos acender agora aí. Vamos acender o candeeiro. Vamos achar a dracma perdida. Os céus estão favoráveis. O Senhor liberou. E você vai sair daqui esta noite dizendo, eu vou atrás do meu futuro, porque Deus mudou a minha sorte. É aquela casa que eu estou voltando hoje. A casa que você está indo agora. Ela vai ser um celeiro de profeta. Ela vai ser um celeiro de bênção. Porque Jesus está arrumando a casa. O carpinteiro está arrumando a casa. Pensa na tua casa agora, no teu lar, para o lugar onde você vai voltar depois desse culto. E você já vai declarar agora que esta casa, ela é casa de bênção. Ela é celeiro de profeta. Os seus filhos serão pastores. As suas filhas serão missionárias. O seu casamento será referência. Não aceite menos do que isso. Aleluia. She cantará, banda xere cantará. Aramanda subianai. Entra nas famílias, Senhor.
Aramanda Sode Camararais. És o nome mais lindo que eu conheço. Aramanda Shire Cantarai, Manai, Ui, Bará, Shire Cantara, Manai. Aleluia! Adora, adora. Na medida que você adora, Deus te abençoa. Adora, adora, é o nome mais. Aleluia! Vai mandar subir. Vai mandar subir, cantar, xerebanai. Oh! Nas asas do seu amor. Aravanda Shirikanta Arabana Sharabandarai. Como eu amo o seu nome. Como eu amo o seu nome. Ramandaia Selecanta. Xerebandara. Garabanda xerebandara, xerebandara. Oh! Deus desce na terra. Qual é o sol? Qual é o sol? Jesus está arrumando a casa. La banda era sol de canto, era chega. Adore, adore, adore. Adora! Decantera bachebera bandai. Aramanda subinácia. Era show de cantera. A bandara sul de cantera machada. Deus está descendo para ir na sua casa. Aleluia, aquela casa nunca mais vai ser a mesma. O carpinteiro arrumando a casa. Recebe, recebe. Batismo com o Espírito Santo. O som.
lá na sua casa. É lá que você vai encontrar a dracma perdida. É lá. O que está faltando lá, Deus vai te dar. O que é que está faltando lá, Deus vai te dar. Esta noite Deus traz o marido. Essa noite Deus traz os filhos. Traz de volta o ministério. Sacerdote, você vai ser sacerdote da sua casa. E você, mulher, foi você que acendeu a candeia, foi você que acendeu aí o candeeiro. Aleluia. Deus fala contigo nessa noite. Vai. Arrumando a casa do carpinteiro, arrumando a casa. E esse é o som, e esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. E esse é o som, e esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. E esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. Declare qual é o som. É o som do avivamento. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? É o som das vozes que clamam. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Sua igreja declara qual é o som. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Só igreja! Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Na sua casa você vai liberar o som do avivamento. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Brada, homem e mulher de Deus, qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? 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 Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. Aleluia! E esse é o som, e esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. E esse é o som, e esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. Oh, aleluia! E esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. Nós oramos pelo João. Nós te pedimos, ó Deus, tu sabes o que o João precisa. Vai agora, Sara, xere, cantará, manai. Nós oramos, nós intercedemos para que todo mal, todo espírito maligno saia agora da badaxera, cantará, manai. A luz
A luz que dissipa as trevas, da Shede Cantaramanai. Entra agora naquele quarto, Ramandai, sou de Camparamanai. E eu te dou uma ordem, Rashure Cantaramanai. No mundo espiritual, na autoridade do Espírito Santo. Na autoridade do Espírito Santo, eu digo agora: sai em nome de Jesus. Seja livre. Aleluia. Vocês que nos visitam, nós queríamos perguntar se tem alguém aqui que quer oração. Se tem alguém que esteve afastado dos caminhos do Senhor e gostaria dessa noite receber uma bênção de oração, pode estar aqui. Se você tem também uma causa também especial, você pode também vir aqui. Se você tem alguma causa na sua casa, tá? Na sua família, você pode vir, tá? A Flávia pode vir. Eu vou ungir você, Flávia. Você chegar na sua casa hoje, para o Senhor liberar aquela bênção lá na tua